nós espalhados pelo Brasil e pelo mundo, não é? Que Deus nos abençoe. Um beijão a Sandrinha, um beijão ao nosso amigo Edu. Sintam-se todos bem-vindos e vamos lá. A nossa querida e doce Maria começou o nosso trabalho a semana passada, né, Maria? Homossexualidade. Eu não sei exatamente onde a Maria parou. Ela parou em algum lugar, não foi, Maria? Você parou onde? Na sua leitura. Como é um tema que eu faço uma introdução antes de começar a leitura, vocês me mostram aí. Ah, tá. Eu queria ver onde é que estava a metade. Não chegou a ler, não? Você não leu até um determinado ponto? Ué, você não me falou o que tinha feito? Ah, tá. Ah, tá. Então tá bom, Maria. Então, olha só, gente, como é um tema... Então tá. Até que falar e refalar, Maria falar, trouxe material para vocês de reflexão e a gente vai retratando, refalando sobre o mesmo assunto, que é um assunto que está muito em pauta na nossa sociedade, hoje dentro do próprio movimento social do Brasil, né? Eu fiz algumas pesquisas sobre vi algumas polêmicas no Facebook, por sinal, tempos atrás, sobre determinada propaganda do MEC, sobre kit, anti-homofobia, etc. É um assunto retratando, refalando, lá vai, né, vai. É um assunto muito polêmico, quando trata-se dos outros. Mas nós, espíritas, cristãos, como diz o nosso querido Kardec, deveríamos ser a mesma coisa, espíritas e cristãos, não é? Nós temos que ter uma visão assim muito ampla, que quando nós nos encontramos em ambientes assim neutros, nós nesse exato momento somos 20 pessoas. Lá, quem sabe quantos ainda irão ouvir esse material de trabalho. Nós temos que ter uma visão muito mais ampliada, porque nós somos reencarnação. Porque nós entendemos que a vida não se circunscreve numa única existência. E através disso, compreendemos que somos, por exemplo, agora 20. Tantos de nós nos conhecemos. Alguns se conhecem pessoalmente. Outros não se conhecem pessoalmente. Alguns conhecemos só de nome. E de poucos nós sabemos realmente a vida, né? A sua vida social, a sua vida íntima, como funciona o rodar, né, da sua vida. Então nós temos que ter muito cuidado quando falar de temas desse tipo, porque nós não sabemos em que coração nós estamos tocando, em que situação familiar nós estamos mexendo. Então, eu espero que com a ajuda de vocês possam me ajudar, junto com o Emanuel, junto com o Herculano Pires, também que fez trabalho sobre isso, o próprio Chico, a Maria trouxe para vocês, não é? Falando com muita propriedade, lá no Pinga Fogo. O Divaldo fala muito sobre isso, né? Nós temos que ter muita sensibilidade, né, Dudu? Muita cautela, para que nós não entremos no parâmetro do julgamento. Até porque quem hoje é homem, ontem foi mulher e vice-versa, nunca se sabe. Nós temos filhos, nós temos sobrinhos, nós temos familiares. Muitas vezes podemos ter até parentes em situações desse tipo, né? Então, observando a sociedade como está, eu vi, por exemplo, que os jovens criam essa antipatia, né? Desde sempre, né? Nós lembramos que na época de escola, quanta humilhação nós víamos as pessoas sentirem dentro das próprias escolas, os nossos colegas, aqueles que tinham tendências mais afeminadas, aquelas meninas que tinham posturas mais masculinizadas,
com a própria discriminação que nós trazemos da própria casa, né? Quando as crianças crescem, os filhos, olha, você não vai ser boiola, frango, biba, tem mais nome aí, né? Mas ainda mais vulgares. Ou então, o que é rapaz? É boneca, né? Um rapaz, um homem tiver um comportamento mais doce, mais gentil, a moça tiver um comportamento mais forte, com mais de caráter, já se tem a denominação, a discriminação, que muitas vezes pode a pessoa trazer para o resto da vida essas marcas. Existem várias circunstâncias, né? Várias circunstâncias que possa levar os seres humanos a conflitos psicológicos com a sexualidade, né? Vamos falar primeiro as circunstâncias materiais, antes de chegarmos nas espirituais, que no fundo tem muita ligação, né? Deixa eu ver o que vocês estão colocando ali pra gente. A Maria disse que ontem o Ali falou sobre isso, um estudo autodescobrimento. Olha que legal, Maria. A Sereia disse ali pra gente, ainda hoje tem muito disso, estamos ainda aprendendo a lidar com isso, aos pouquinhos, graças a Deus, a doutrina espírita nos ajuda muito, muito mesmo. Nos esclarece, não é, Sereia? Tira o véu da ilusão, da discriminação. Porque nós temos que passar a ideia do entendimento, da ajuda, do esclarecimento. E nós vamos ver Emmanuel, no andar do nosso estudo, dizer para nós que nós temos que dar uma educação de esclarecimento aos jovens que têm determinadas inclinações, do mesmo jeito que nós damos ao... Vamos lá. Então, vou pegar o fio da meada aí, que eu me perdi. A Sil está dizendo ali pra gente que não devemos julgar jamais, e eu peguei a Maria dizendo, né, que quem é que não tem uma história mais ou menos na família ou nas famílias aderentes? Temos, né? Porque, olha só, a família é uma síntese da própria sociedade mundial, né? Como diz o nosso querido Raul Teixeira, nós vamos encontrar circunstâncias desse tipo. Justo? Eu também, né? Já que a Maria disse, eu também tenho. Eu também tenho situações assim, e eu vejo que são grandes conflitos. Grandes conflitos. Por que essas pessoas escolheram assim, não se define. Então, deixa eu pegar o pé no meu raciocínio aqui. Então, olha, antigamente era chamado homossexualismo, porque homossexualismo era dito como doença, né? Ismo quer dizer que é doença. Então, em 1990, 17 de maio de 1990, a Organização Mundial da Saúde retira da sua lista a homossexualidade como doença mental. Então, deixa de ser chamar homossexualismo e passa a ser chamada homossexualidade, tá? Como doença mental, já não vai ser mais uma doença mental. Por sinal, porque antigamente se instruía os psicólogos a tentarem curar, né? Eles tentavam curar as pessoas que eles diriam que eram afetas de uma doença, que não era uma doença, não tem cura, não é? Externa, que como você tem uma pressão alta, toma um remédio e aí a pressão se regulariza, né? Então saiu dessa lista. Em 1991, logo depois, considera discriminar um homossexual, não é? Tratá-lo com discriminação é uma violação aos direitos humanos, não é? É uma violação aos direitos humanos. Então, qual leva? São várias circunstâncias. Primeiro, a sexualidade, observamos na nossa história, não é? Nós hoje dizemos que o mundo está acabando, que o mundo está terrível, que o ser humano está pervertido, que o ser humano está perdido. Se nós formos escavar a história da humanidade, os cabelos da gente ficam em pé. Não é o caso de eu trazer determinadas circunstâncias aqui, mas se quiserem fazer procura de uma pesquisazinha por curiosidade, à disposição.
O que difere? Difere que hoje, ao menos o ser humano, está aprendendo a respeitar o outro. Onde é que entra o conflito aí? O conflito está em querer demonstrar que não é nada demais, né? Que não é nada demais. São pessoas, né? Assim, as pessoas sofrem por serem discriminadas. Nós não temos que discriminar, nós temos que entender e educar. De uma forma ou de outra, é um desencontro de polaridade e é um conflito. Então não é que não é uma coisa banal, é um fato importante para aquela pessoa, é uma situação importante para dentro de uma família, muitas vezes chocante. Então eu acho que é o não banalizar a circunstância, né? Porque nós esperamos realmente que os jovens, que as crianças quando venham a nascer, elas continuem as suas espécies, né? Elas venham a casar, elas venham a procriar, elas venham a dar continuação, né, à família. E nos encontros homossexuais fica mais difícil que isso venha acontecer. Então é um conflito de polaridade esse tipo de situação, se nós possamos observar. Observamos também, isso eu já falei isso com vocês em circunstâncias anteriores, sobre aquela música, a Ana sabe, que eu acho linda, que falava, Luca era gay, se lembra, Ana? E essa música, por tradução, ela dizia desse rapaz que ele tinha sido gay, tinha sido porque ele não estava mais gay, né? E ele tinha se encontrado moralmente, se encontrava, né, dentro da sua característica masculina, porque ele encontrou uma pessoa que o amasse, que ele amasse, e era uma mulher, né? Ele formou família com ela, é uma história verdadeira. Esse rapaz deu um depoimento na televisão, né? Foi entrevistado com um filhinho, menino lindo, e ele se apaixonou e estava muito feliz, né? E ele vai dizendo as suas circunstâncias, para não trair a mãe opressora. A mãe dizia sempre para ele que ele nunca casasse. Ao mesmo tempo ele procurava a figura paterna do pai nos homens mais velhos, o pai que foi negligente e etc. Existe uma grande propensão do ser humano, não é? Nos fatores psicológicos a se agarrarem como incentivo, como desculpa, vamos supor. Lógico que o ser humano em si, o espírito em si, ele tem a sua tendência, não é, Val? Ele vai encontrar como se fosse a abertura que o empurre mais para a queda, vamos colocar assim. Ele vai encontrar a abertura que o empurre, que o estimule mais a cair. E aí vai entrar vários fatores psicológicos, sociais, espirituais, influências e tantas outras. Então vamos começando aqui com o nosso livrinho, tá? Finalmente nós temos as predisposições, né? Vamos começando com o livro com Emmanuel, e aí no andar do nosso estudo vamos desenvolvendo o próprio tema, tá certo? Então começamos aqui, pergunta, né? A pergunta é a questão 202, do livro dos Espíritos. A Val disse ali pra gente: ver minha bebê crescendo tão linda me arrepia, pois a beleza é uma prova difícil, cheia de armadilhas. Mas para isso que temos grande responsabilidade de orientar os filhotes, Mas a gente adora ver o filho lindo, né, Val? Sem que a gente fique pensando na armadilha da beleza e tal, porque nós temos que dar a orientação, né? Porque vai que aquela beleza externa também está transbordando aquela interior. A orientação, né? Quem é que não gosta de ver o filho lindo, né, Sereia? Eu nunca vi uma mãe dizer assim: ai meu Deus, meu filho é lindo demais, podia ser menos lindo, para não ter uma queda moral. É ruim, né, não? É ruim, quem é que fala isso? É difícil. São lindas mesmo, viu, Sereia? Cadaval, então, é uma coisinha de beliscar. As da Sereia já estão tudo moça. Pois então, nós que vamos dar a orientação adequada, né? Então vamos lá, questão 202 do Livro dos Espíritos.
Quando errante, quem prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Resposta: isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que age de passar. A homossexualidade, também hoje chamada transexualidade, em alguns círculos da ciência, definindo-se no conjunto de suas características por tendência da criatura para a comunhão afetiva com uma outra criatura do mesmo sexo, não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas, mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. Observada a ocorrência, mas com os preconceitos da sociedade constituída na Terra pela maioria heterossexual, do que com as verdades simples da vida. Essa mesma ocorrência vai crescendo de intensidade e de extensão com o próprio desenvolvimento da humanidade. E o mundo vê, na atualidade, em todos os países, extensas comunidades de irmãos em experiências dessa espécie, somando milhões de homens e mulheres, solicitando atenção e respeito, em pé de igualdade ao respeito e atenção devido às criaturas heterossexuais. Então, Emmanuel vai deixando logo de início bem claro, olha bem, nós vamos tratar de um assunto que é sobre a homossexualidade e é um tema muito delicado, mas que fique muito claro que nós somos todos iguais, né? Por mais que se cresça dentro da nossa sociedade, por mais que isso se revele cada vez mais, que fique até comum ao ponto de nos chocar, nós temos que ver com igualdade. Um homossexual e um heterossexual não é mais ou menos filho de Deus. Somos todos iguais. Existe uma confusão de polaridade, mas não é melhor do que ele, nem o hétero. E nem o hétero é melhor do que o homossexual. Não existe melhor. Porque o próprio homossexual, alguns, né, não vamos generalizar, até porque conheci alguns cabeleireiros, etc, fazia amizade, queria saber como era a situação da vida deles e tal. Então eles têm esses aqui conheciam a síndrome de querer ser o melhor, né? Então a escolha, a demonstração é que a escolha fosse a sua escolha era melhor. Que a situação que se encontrava era de felicidade, que a liberdade que tinha de desfrutar o sexo era maior do que, por exemplo, a própria mulher, que tinha que ter o pudor, devia satisfação à própria sociedade, com a virgindade, etc. E eles não precisavam dessas rédeas que a sociedade impunha, porque já eram livres pelo fato de já estar causando escândalo por si só. Ou que a maioria dos homens tem as tendências homossexuais, né? Uma boa parte faz esse tipo de afirmação. Assim, uma boa parte faz esse tipo de afirmação. Tipo assim, que tem que ficar de olho, olha seu marido ficar de olho, que muitos gostam, etc, etc. Então nós temos que ter muita atenção, porque o próprio heterossexual pode ter o seu desequilíbrio com a sexualidade, não pode? Quantos heterossexuais são pedófilos, né? Fazem uso da necrofilia, se não me engano, se chama assim, e tantos outros desvios de caráter, não é? Com a própria sexualidade, porque a sexualidade mal entendida, e nós estamos estudando o livro todo sobre isso, nos vai acarretar problemas em si, né? Pode muito bem um heterossexual ter um grande desequilíbrio, uma grande distonia com a sexualidade, não é? E ser uma pessoa socialmente comum, ser uma pessoa socialmente normal. Deixa eu ler o que vocês estão colocando ali. Do início do Dudu, mas já se nasce com a tendência, não adianta, o melhor é receber com amor aquele filho que veio assim. Então, Dudu, claro, né, o amor tem que dar sempre, mas essa tendência vai se revelando mano a mano, porque isso vai da moralidade do próprio espírito, né? Não é, Dudu? Possa ser, existe determinadas circunstâncias que os filhos nascem com determinadas
doçuras e não tem ações homossexuais. Até porque não concluem o ato sexual, certo? Possa ter uma determinada doçura. Algumas pessoas têm posturas andrógenas. O que seria posturas andrógenas? Que a pessoa tem assim uma feminilidade muito grande, ela é homem, não é? Tem até traços de beleza assim feminino e tudo, e é homem. Tem postura muitas vezes de homem e muitas vezes é casado, muito bem casado, tem filho, e o povo fica ainda na dúvida, será que é homem mesmo? Será? E às vezes é uma pessoa extremamente honesta, não é? Uma pessoa extremamente honesta, não é? Pois então, deixa eu ver o que vocês estão colocando ali. O Wagner trouxe pra gente a pergunta sempre do 202. Quando é errante que prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas, porque o que haja passar. E Allan Kardec conclui. Os espíritos encarnam como homens e como mulheres, porque não tem sexo. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo como cada posição social. Lhes proporciona provações e deveres especiais e com isso ensejo de ganhar experiência. Aquele que só como homem encarnasse só saberia o que sabem os homens. Com certeza, é uma necessidade de completude do próprio espírito. Eu falei para vocês, já te passarei. Eu falei para vocês a semana passada. Foi semana passada? Foi, não foi? Falando da sexualidade, falei da potencialidade de Jesus como feminino. Vocês lembram? Eu falei pra vocês, gente, vocês já imaginaram Jesus mãe, Jesus ganhando neném, Jesus amamentando, Jesus teve que correr atrás de menino, limpar nariz, né? Trocar fralda, se aqui tinha fralda, sei lá como é que funcionava na época dele. Vocês imaginam? Jesus tendo que cozinhar pro jantar pro marido. Não é estranho? Pois é, passou por tudo isso. Por quê? Porque Jesus chegou à perfeição. Qual é o exemplo de perfeição que vocês tiveram na Terra? Ver de Jesus, né? Então, se Jesus chegou à perfeição, é porque Jesus conhece ao completo o que é ser mulher. E conhece ao completo o que é ser homem. Por que Jesus não nasceu mulher? Não é? Por que Jesus não nasceu mulher? Porque não podia. Na sociedade que ele tinha que se apresentar, ele teria que ser homem para que ele se impôsse. Ele poderia se impor, mesmo assim foi perseguido, não é? As mulheres não tinham nenhuma vez de nada, né? Tô passando para Sereinhazinha e depois vamos continuar. Vai lá, Sereia. Que pena, tenta aí pra ver mexendo, às vezes é um pininho, uma coisa que não tá encaixadinho direito. Bom dia a todos que chegaram, Totem, um abraço, Kátia, Muriel, Apolo, um beijão, Goducha, todos bem-vindos, tá? Não cumprimentei um por um, mas sintam-se todos beijados e abraçados, tá certo? Então, vamos lá? Que aí eu lendo eu vou lembrando, porque eu esqueci. Eu tava falando. Eu lendo eu vou lembrando. Muita calma nessa hora. A coletividade humana aprenderá gradativamente a compreender que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar quando se trata simplesmente de sinais morfológicos, para se erguerem como agentes mais elevados de definição da dignidade humana. De vez que a individualidade em si exalta a vida comunitária pelo próprio comportamento, na sustentação do bem que todos, ou a deprime pelo mal que causa, com a parte que assume no jogo da delinquência. Então, quando a pessoa... Ok, foi mais rápido que eu. Quando a pessoa, ela tem a sua tendência... homossexual, né? Ela tem a sua tendência homoafetiva, ela faz pra vocês, esqueci. Agora se usa homoafetivo, não é? Porque não é só ligada ao desfrute da sexualidade, mas a homoafetividade. Existe amor, existe carinho, né? Em muitos existe carinho, como tem. Então, os espíritos têm as suas personalidades.
têm os seus caráteres, têm suas tendências, têm suas inclinações. Uns pendem para o bem, outros pendem para o mal. Alguns estacionam, alguns desequilíbrios, outros não. Não quer dizer que todo homossexual, todo homoafetivo, ele vai ter tendências vulgares e vis, de jeito nenhum. Como nem todo hétero é promíscuo, não é? Nem todo hétero é promíscuo, senão a gente vai pensar que todo homem é promíscuo. Homem que eu estou dizendo, figura masculina, não é? Que todo homem é promíscuo, todo homem é traidor, é infiel, nenhum homem presta, a gente não está mais nesse tipo de filosofia, né? Porque cada um responde por si. Então, nesse contexto que não se pode generalizar sobre o comportamento da promiscuidade, nós podemos encontrar homossexuais com grande nível de sabedoria. Pessoas que podem, que podem estar em polaridade diferente, que podem encontrar conflitos íntimos, insatisfações, podem também estar sofrendo de algum modo, por mais que não admita, porque de qualquer jeito é um conflito, é contra a sua natureza. Tá, ok. Mas aquela pessoa, ela pode até estar causando algum dano, mas ela é a si mesma. Né? No sentido do conflito psicológico, dela procurar se encontrar e não se achar, etc. Mas podem ser pessoas que estão construindo um bem-estar social, por exemplo. Claro, Sereia, levanta a mãozinha. Né? Pessoas que estão construindo um bem-estar social, que estão ajudando a sociedade e que muitas vezes são muito mais generosas, muito mais caridosas, que amam muito mais do que o próprio heterossexual. Né? Por isso não o generalizar, por isso ter a delicadeza da doutrina espírita de entender isso, nos faz entender, nos faz compreender. Agora é diferente, o heterossexual que tem tendências a pedofilia, ele está causando mal a um outro, ele está violentando psicologicamente uma criança, ele está causando uma lesão adiante, sendo hétero, que é um crime, que ele está causando mal ao outro, não é? Então, olha, o discernimento, o entender, não é? Para não discriminar, mas compreender, amar e educar, se possível, quando nós nos encontremos em situações que nos diga a respeito de agir desse modo. Estou passando para você, Sereia. Tenta aí. Oi, e agora? Tem som? Oi, gente. Bom dia. Som ok? Aham. Pois é. Que bom. Olha lá, viu, Dudu? Era isso mesmo. Os fiozinhos estavam invertidos aqui, perdão. Vai lá, Tafarel, tá bom. Anos-luz para chegar no Tafarel. Tá, mas assim, para comentar um pouquinho a respeito do tema, né, em questão, muito polêmico, inclusive, mas muito importante também que fique bem claro para a gente, até aproveitar para agradecer a Ju pela explanação, muito bem colocada e tudo. Ali em cima, a Ju comentou a respeito das pessoas andrógenas e tal, e eu me lembro que eu tinha, quando eu ainda solteira, tinha um vizinho que morava na frente da minha casa, né, que era assim. Ele é um homem casado, eu acredito que ainda, e com filhos, tudo, e tinha uma certa doçura, um jeito muito manso, muito meigo, sabe? E era até bonito, assim, uma pessoa tão amena, né? Tão agradável assim, mas isso acabava chocando as pessoas e muita gente o discriminava por isso, ficava com risinhos, assim, tal, não sei o quê. E eu morria de pena, porque acabou que numa sociedade tão machista ainda como a nossa, infelizmente, quando, sem querer julgar, mas quando a esposa dele, né, o traiu e tal, algumas pessoas até assim justificaram pela forma de ele ser, sabe? Não sei, talvez queriam que ele tivesse uma outra atitude, fosse diferente, né? Tiver uma outra maneira de ser. No caso, ela não precisaria agir assim. Quando está totalmente errado, imagina, né? Então, eu acho que
o fato da gente estar aqui ainda nesse planeta, né, e sofrendo, e tantas coisas ainda que a gente sofre, passando por tantas coisas, é porque a gente ainda tem mesmo necessidade de aprender, de compreender todas essas coisas, né? Porque, poxa, né, eu vejo na minha família também, tem um primo, né, que é homossexual. E ele é lindo, é uma pessoa muito boa, tem um coração enorme, gosta de ajudar as pessoas, mas ele sofreu muito com isso, sabe? Dentro da própria casa mesmo. Hoje em dia eu vejo que eles conseguem ter um relacionamento melhor, que bom, graças a Deus. Mas ainda percebo aqueles risinhos, sabe? Aquelas coisas assim. Mas está caminhando. E hoje em dia, com as leis, né, que estão mudando, estão ajudando, pelo menos, a abrir os olhos das pessoas, enxergarem de maneira diferente e começar a respeitar mesmo, né, e tudo vai caminhando, assim, vai se encaixando. E uma coisa muito importante que eu lembrei agora de um estudo do Ali, inclusive, que faz tempo já que eu ouvi, e seria muito interessante até estar dando uma olhada novamente, que ele diz assim, que na questão do homossexualismo, é exatamente isso que a Juliana falava, que a gente tem que buscar um equilíbrio, não importa se é homossexual, se é hétero, não importa, somos todos filhos de Deus e a gente precisa ter... Como explicar? Esse equilíbrio mesmo, para não ser vulgar, né, não ser promíscuo, como a Ali dizia lá no áudio. Tá, você se vê, se você é homossexual, já aceita isso, já consegue, né, trabalhar com isso e pronto, e se enxerga melhor, né, assim, sem achar que é doença ou sei lá. E pretende viver assim, ótimo, tudo bem, já... né, sabe que não vai conseguir, não adianta, por mais que a sociedade imponha ainda que tem que namorar, tem que casar com a pessoa do sexo oposto, e você não consegue, você gosta, se é homem gosta de homem, ou se é mulher gosta de mulher, tá, então, mas que pelo menos seja uma pessoa só, tenha um relacionamento, mas só com uma pessoa, e não seja promíscuo, não seja vulgar, é isso, pronto, e aí vai viver a tua vida, sabe? Porque todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, e a gente pensar que nós somos, né, espíritos, e vai saber se a gente já não viveu numa condição assim também, ou ainda vai viver, sei lá, né? Então, acho que é para pensar mesmo. Sim. Gente, estou descendo. Obrigada, Ju, pela oportunidade. Beijinho. Pega, Maria. Obrigado, Sereia, muito lindo. Então, gente, eu também queria deixar aqui, Juliana, um comentário que a gente precisa mesmo estar se inteirando desse assunto, compreendendo, sabe, esmiuçando as nascentes de tudo isso, porque, olha, gente, é sério isso. A gente vê em nossa volta, meu Deus, semana passada eu tive, assim, uma senhora que não aceita o seu filho de jeito nenhum. E o menino já se falou até em suicídio. Não aceita, ela ficou doente, ficou depressiva, ficou internada, sabe? Não é fácil, a gente tem que se inteirar, esse assunto tem que se expandir, tem que todo mundo conhecer, é o pai de família, a mãe de família, os parentes têm que estar vendo uma coisa como... Você entendeu? Dando a força, respeitando, direcionando, ajudando. Porque, olha, não é fácil você vir com o espírito de uma mulher, com o corpo de homem. É uma distonia totalmente. Você não ama o seu corpo. Olha, gente, como que é importante a gente amar o nosso corpo. É um conflito. É um conflito, imagina, isso é uma coisa muito difícil do ser humano, mesmo quando ele sabe o processo todo, imagina não sabendo, não é? Imagina não sabendo. Olha, a gente tem que divulgar, tem que passar, isso tem que se expandir mesmo, para que se torne uma coisa assim, que todos possam estar se relacionando.
A sociedade cobra muito, a sociedade, ela massacra, entendeu? Não tem área, em espécie alguma, para essas criaturas. Gente, nossa, é muito grave. Esse assunto tem mesmo que ser esmiuçado. E o Arlen, com seu estudo, a Ju trouxe para a gente também, tem várias oportunidades para a gente estar se inteirando disso, respeitando, amando. Eu tenho 2 pessoas na família que são maravilhosas, foram criados desde pequenininho, com todo carinho, com todo amor, com todo respeito. Hoje são pessoas boníssimas, iluminadas, vivendo a vida deles, igual a Sereia disse, dentro ali, respeitando o outro, vivem juntos. Vivem juntos, a mulher vive com a mulher, vive tranquilo, com um parceiro só, sem vacalhação, sem nada, direcionando. Que tem muitos também que sublima, que faz essa sublimação dessa energia. Então vai de cada criatura, é de cada ser humano. Então a gente tem que se inteirar mesmo para ajudar essas mães que vivem em desespero, porque não aceitar isso não é fácil, gente. Para o ser humano conviver em conflito com o seu corpo, em conflito com a sua família, imagina, pensa, não é fácil. Juju, eu tô passando, vai lá, um beijinho a todos, vai lá. É um conflito muito infeliz mesmo. E nós vamos ter a oportunidade de ouvir áudio, tratar sobre o assunto e falar, porque é extenso, né? Vamos lá, vou passar um áudio para vocês. E depois a gente volta aqui. E de repente nós continuamos. Peraí, deixa eu achar o pontinho certo. Homens e mulheres, machos e fêmeas, sexualidade. Você... Bom, a informação espírita que todo mundo repete e fica logo numa confusão quando tenta dialogar sobre isso e explicar, porque muitas pessoas não fazem a separação de sexo e sexualidade. Foi preocupação. Foi uma preocupação fundamental, está muito bem explicado. Gostaria que você colocasse para os telespectadores, porque fala que espírito não tem sexo e de repente nós continuamos a nos ver homens e mulheres, machos e fêmeas no plano espiritual. Como é que é isso? Nesse aspecto é que eu digo que a síntese desse livro de teses, chamado Livro dos Espíritos, quando eu falo livro de teses, eu repito os doutos todos, porque toda a codificação e toda a atualização da doutrina parte daquelas teses básicas iniciais do Livro dos Espíritos. E eu digo que ele foi de uma ciência extraordinária ao colocar 3 questões, que até o público não esquece mais, porque o número é redondinho, 200, 201 e 202, quando Kardec faz a pergunta muito apropriadamente aos espíritos, a propósito, no plural, de sexos. Ele pergunta se os espíritos têm sexos, e sexos é especificação, é instrumentação. Sexo já é uma potencialidade institucional. Sexo já é, na verdade, uma institucionalização de uma potencialidade. Então, sexo, no singular, já estaria bem mais aliado à sexualidade, que é essa potencialidade. As pessoas dizem que, lendo o Livro dos Espíritos, sobretudo a questão do número 201, onde os espíritos diferenciam o homem e a mulher de acordo com as provas pelas quais ele haja de passar, as pessoas dizem, então ele é bissexual. Não é verdade. O espírito é bipotencial. Porque a conotação de bissexual para a ciência, e até para nós espíritas, é outra. É a apresentação, na verdade, no campo da manifestação. No campo da manifestação, exatamente. É consequência, não é causa. Como causa, ele é bipotencial. Quem tem potencialidade para, numa encarnação, ele se direcionar para o polo ativo, ou do macho, né? Masculino, ou para o feminino, de acordo com a sua necessidade, porque prova é um negócio muito sério, prova não é expiação. Expiação é quase muito ligada a castigo. Eu não gosto muito dessa história de expiação, porque é ligado muito a castigo. Agora, prova não. Prova é uma livre deliberação para frente. Uma deliberação da criatura. Quem pode deliberar ser ou macho ou fêmea, ou homem ou mulher, é uma criatura bipotencial. E daí, porque eu acho que o Livro dos Espíritos, em 3 questões, deu uma arrematada no assunto de uma maneira extraordinária. Mas lá para frente a gente vê a teoria dos fluidos, como é que o ser humano, o ser espiritual fundamental mexe com os fluidos, e a coisa fica mais clara ainda. Nós temos a menção a intersexual, transexual. Seria interessante
Interessante passar para o nosso telespectador essas diferenças, por exemplo. Eu acho, Roberto, que com modéstia, eu acho que a parte mais importante desse nosso livro, desse nosso compêndio desse assunto, que na verdade, ele não resolve todas as questões, mas ele abre as questões, acho que a parte mais importante está aí. Quando o Jeter começou falando que nós temos aí os Big Brother da vida, nós temos os programas que estimulam, na verdade, a sexualidade da criatura, eu diria que há hoje em dia uma fixação na história da homossexualidade. Aliás, se fala em homossexualismo. E para que o telespectador saiba, o homossexualismo foi abandonado pela ciência porque a terminação ismo é doença. E hoje nem a Organização Mundial de Saúde trata mais como doença. E a espiritualidade, então, não quer nem ouvir falar em doença. Até dizer, se algum mal houver em termos de malefício da criatura, a doença é espiritual. É lá de trás e, portanto, o espiritismo nadará de braçada. Mas eu dizia que dos 100% do universo de criaturas consideradas fora do padrão de normalidade, que apresentam a chamada distonia, que o Dr. Jorge André, com muito brilhantismo, acabou chamando, para não chamar de anormalidade, que não é anormalidade, eu disse que dos 100% nós dividimos em 3 grandes categorias de criaturas, em que o universo verdadeiramente de homossexuais é um dos menores. Eu arrisquei até percentualizar com base em pesquisas dentro dos consultórios médicos. A própria Cília Zilli me ajudou muito nesse passado, ouvindo o que ela organizou, o que ela falava, tudo. Eu cheguei à seguinte conclusão, se me permitem, é uma conclusão pessoal minha, não é de ninguém. 2% dos 100% de criaturas hispânicas, não é 100% da humanidade, é 100% só das criaturas hispânicas que apresentam gestos, pensamentos, tipologia diferenciada do padrão normal, seja como mulher, seja como homem. 2% são intersexuais, que depois, se quiserem, a gente explicará cada um deles. 94% são transexuais, 94%. E 4% que sobram são efetivamente considerados homossexuais. Portanto, esse negócio de apontar qualquer criatura que tem lá uma gesticulação diferenciada de homossexual é uma aberração da criatura, ou no mínimo uma precipitação, porque ela precisa saber primeiro o que é homossexual de verdade, com base em pesquisa, com base em atitudes da criatura humana, para depois dizer se é homossexual ou não. Se quiserem, nós podemos detalhar. Eu gostaria que você começasse então, para a gente detalhar, explicar dois termos utilizados antes. Padrão de normalidade e distonia. Tá bem. O chamado padrão de normalidade é mais vamos chamar da ciência convencional e da ciência psicológica, do pessoal cientista, que eu chamaria de não espírita ou não comprometido com teses espíritas, nem espiritualista. Padrão de normalidade. A criatura que tem a psique de um homem, a tipologia de um homem, a instrumentação de um homem é chamado padrão de normalidade do macho. Que tem tipologia, psique e instrumentação feminina, ou de mulher, é o padrão de normalidade de mulher. Já a distonia o Dr. Jorge André deu o start desse assunto. Ele diz o seguinte: a criatura é possuidora de 2 padrões originais, a criatura espiritual, para se valer da sua sexualidade, 2 padrões originais, que são teores de força. Teores de força é considerado ativos e passivos, só para fins didáticos isso. Quando a criatura tem uma padronagem ativa, no caso, e não há nenhum demérito nessa expressão, não é expressão chã nem nada, expressão científica, ela terá tipologia de macho, de homem. Se ela tiver, na verdade, uma tonalidade, um teor de força passivo, ela terá a tipologia e a psique de mulher. Como esses padrões, esses teores, pertencem à criatura institucional, portanto, a sexualidade pertence ao espírito e não à matéria. A matéria é uma mera consequência, daí o prazer ter a técnica da materialidade e não do espírito. Como eles pertencem ao espírito, então estão arraigados, essas potencialidades estão arraigadas, centralizadas na alma, no ser espiritual. Quando ele, numa encarnação, ele manifesta toda a tonalidade, todo o teor de força de uma polaridade, ele é um padrão de normalidade de homem, um padrão de normalidade de mulher.
Quando por qualquer razão alguém tem, só para dar um exemplo, tem tipo físico de homem, aparelhamento de homem, mas age como uma mulher, ele está na chamada distonia, que para a ciência seria um padrão de anormalidade, porque não juntou toda essa potencialidade. E, na verdade, é uma variação. Uma variação. Exatamente, a palavra adequada é essa. Embora ela pode ser usada com frequência, ela poderia ser utilizada maldosamente para essa criatura. Daí a palavra distonia que a gente usou. Eu gostei dela, dessa expressão. Poderia ter gerado e criado até outra. Aí dentro dessa distonia, insisto, vem essas outras denominações. Aí vem o 100%. Pega todos os seres distônicos conhecidos, ou seja, todos os homens que parecem ser mulheres, pega todas as mulheres que parecem ter homens, parecem ou agem, ou são identificados como tal, esse daí eu chamei o 100% dele, e dentro dele você tem um grupo de intersexuais, um grupo de transexuais e um grupo de homossexuais. Isso é importante lembrar aqui, que você sempre lembra que a codificação e os escritos de Kardec são perfeitos nesse aspecto, que caracteriza. Você lembra a questão do Chopin e da George Sand. Esse caso é um caso muito curioso, que não é pesquisado por mim, não. Eu emprestei, até no meu livro está dito, eu emprestei do Dr. Jorge André, que por sua vez emprestou de literatura de fora do país. Consta até, e isso fica por conta de informações de terceiro, que esse assunto está inscrito nos anais do hotel onde o casal esteve na circunstância que a gente relata no livro. E o que é isso? O que é, na verdade? Frederic Chopin é uma criatura homem instrumentalmente aparelhado para tal, para procriação, para reprodução, detentor da instrumentação que todo homem tem, vestido até como tal, embora com um ligeiro afeminamento, inclusive, na sua vestimenta. Ele até inventou as rendas, ele copiava o salto do rei dele lá e tudo, e ele era afeminado. Ele só vivia em rodas femininas, ele é um sujeito que, inclusive, enriqueceu com a música nas mídias da francesa, e ele vivia nos salões lá, só nas rodas femininas, porque as mulheres gostavam do que ele falava, e ele se sentia super bem falando as coisas que elas gostavam que ele falasse. Então ele era, na verdade, um adamado na época, né? A palavra, na verdade, é quase uma metáfora, né? Hoje em dia seria, na verdade, um afeminado. E a gente diz... No norte do país ainda fala sujeito-dama, né? Sujeito-dama, exatamente. É um homem-dama, né? E o pessoal chama isso de ironia do destino, né? Aí, que a gente chama, na verdade, lei do equilíbrio. E ele vai e encontra pela vida lá uma criatura que estava em evidência também, George Sand, cujo nome, inclusive, adotado por ela é masculino. Do jeito que ele é escrito lá em francês, ele é masculino. Ela falou várias vezes: eu sou homem demais para a mulher que vocês exigem de mim. Só ler as obras dela e ver que ela coloca na primeira pessoa, no singular, e sempre no masculino. Ela se autografa lá como homem, na verdade, dos personagens dela. E eles se encontram, nessas festas aí eles se encontram. Para o nosso telespectador saber, e até muito engraçado mesmo, porque não, Jorge Sand foi a primeira mulher do mundo que se soube que usava chapéu coco, usava bengala, calça comprida, paletó masculino de risco e fumava charuto. Teve um tchan. Aí surgiu lá, na verdade, um amor à primeira vista com o nosso Chopin, e eles decidiram não se casar, mas se uniram, que foi, na verdade, um horror naquela época, né? Eles se uniram e se deram a si mesmo uma lua de mel lá nas ilhas... Esqueci agora nas Maiorca, Ilhas de Maiorca, isso, que é um lugar lindíssimo, até brinco sempre nas palestras, que um dia numa encarnação eu serei premiado de ir para lá, então por falar dele, né? Tô lindo. A Ilha de Maiorca fica na boca do Mediterrâneo e vem aquelas tempestades que varrem rapidamente, coisa de meia hora, 40 minutos, e depois vai acabar lá, aqui próximo às Américas, né? E ela faz uma destruição muito grande. E o Chopin e a George Sand estavam na varanda do hotel quando veio uma tempestade dessa e arrebentou lá algumas coisas, tirou umas folhas de Flandres lá da sacada do hotel e ficou na calha uma goteira pingando em cima de uma das folhas de zinco lá. Flandres é um negócio meio antigo, é zinco mesmo, né? Da folha de zinco. E aquilo produziu um som que aos ouvidos de uma pessoa tão elevada, né, espiritualmente, assim,
tão sublimada espiritualmente como era. Não ficaria enchendo, na verdade perturbava. Para ele aquilo lá soou como um som da natureza válido. E ele vai para o piano e pega aquele mesmo som e tem, e faz uma área chamada A Gota d'Água. A Jorge Santos ficou esperando aquilo lá, consta, né? Que ela ficou esperando. Quando ele terminou, eu até brinco, falo que ela ficou de braço cruzado, eu falei, onde é que esse cara vai acabar com esse negócio aí, né? É brincadeira isso, obviamente. Mas quando terminou, consta que ela foi lá dentro, pegou uma caixa de ferramenta e consertou a calha. Ou seja, denota, na verdade, uma psique masculina nela e nele uma psique feminina. E os dois eram normais, criaturas absolutamente normais. Essas criaturas são transexuais. Essas criaturas não têm nada de homossexual. Não consta na história que nenhum deles tivesse qualquer compulsão para a prática de sexo com a mesma polaridade. Roberto, o Gabilan trouxe um exemplo de transexual. Tem mais alguma coisa a respeito do assunto? Eu gostaria também, se possível, que você nos falasse, nos trouxesse um exemplo de intersexual, que também nós temos lá. Então, terminando aquele assunto relativo aos transexuais, a gente divide o... Pessoal, a gente conclui esse áudio a semana que vem quando a gente concluir o livro, tá bom? Porque ele vai entrar sobre intersexual e depois a gente tem que prestar bem atenção no que ele quer dizer. Mas esse exemplo do... Tem som, né, gente? Tem som? Esse exemplo do Chopin com a Jorge, ela era uma escritora, né? Ela escreveu vários livros muito interessante, quer dizer, eles tinham polaridades invertidas, mas se encontraram, né? Então o lado doce do Chopin se encontrou com o lado forte, viril da própria Jorge Sand. Eu botei as imagens deles aí, vocês podem ver os dois, são engraçadinhos, os dois são muito lindinhos mesmo. E vários exemplos existem de casais, gente, assim, não é? Nós precisamos de lados que se completam. E muitas vezes nem precisa chegar ao tanto deles. Observe que às vezes em determinados casamentos, né? Vocês vão ver, por exemplo, determinadas mulheres que fazem o serviço que os maridos deveriam fazer. Não é? Se quebra a lâmpada, ela que troca. Se tem que pregar um prego na parede, ela que faz, né? Se tem que resolver alguma coisa do cano que quebrou, ela vai lá e conserta. Muitas vezes o marido nem sabe. Eu não dou pra isso, não. E o marido é extremamente homem, masculino, não tem nada a ver. E de repente aquela mulher tira aquele potencial dela, vai lá e conserta as coisas e faz tudo que tem que fazer direitinho. Na minha época da novela, Dudu, tinha uma novela que eu não me lembro como chamava, tinha Maria Machadão, vocês lembram? Que ela consertava carro, né? Que era aquela atriz, Débora, como se chamava, gente? Débora, não era Adriana Esteves, não, era Débora, era Adriana Esteves, não era não, Débora Bloch, eu acho. E ela com aqueles cabelão, na época, jogava esse cabelo cacheadão assim, cheio. Não era Débora Bloch, não? Acho que era ela, bota aí no Google. E eu me lembro porque o pessoal ficava zoando na escola, chamando as meninas de Maria Machadão. E ela tinha aquela paixão para aquele rapaz, ela namorou com ele, vocês lembram? Ela era toda grosseira assim, e respondia mal, toda jeito de agir. E ela era feminina, porque ela foi lá, casou, namorou. Nós vamos aprofundir mais sobre esse argumento, nós vamos falar mais, vamos trazer mais material para vocês. Para concluir, eu estava fazendo pesquisas, eu queria que vocês também fizessem pesquisas de vocês para trazer mais material para a gente semana que vem, tá? Um deverzinho de casa. Estive observando, por exemplo, sobre aquela ideia que os homossexuais, através da fé, eles poderiam se transformar. Deixariam de ser homossexuais pela conversão a Jesus. Existe uma determinada polêmica em torno disso, porque tendo a visão reencarnatória, a visão espiritista, nós podemos observar que pode acontecer, por exemplo, de uma figura com essa tendência, né, que ela possa, tendo um determinado orientamento,
conseguir conduzir as suas energias genésicas de um tal modo, com evangelização, com educação, não é? Com orientamento, que ela possa direcionar, sublimar, né, Maria, as suas energias, né? Dar um direcionamento melhor e ela deixar, muitas vezes, aquela vida promíscua. E aí sim, não é que ela mudou, não é que ela deixou de ser homossexual, mas ela sublimou. Ela, como é que eu posso dizer? Ela botou a marcha mais lenta, foi devagarzinho, um devagar quase parando, e sim se encontrou. E continuando aqui que a Maria disse, pois é, né, Maria? Assim como todos nós, que ninguém sabe na juventude, com a mão na cabeça, o que é que se fazia, né? Se perdia o juízo, e chegando na idade madura, com a evangelização, com a moralização, com o esclarecimento, chegou na maturidade, numa maturidade sexual, num amadurecimento, que encontrando equilíbrio, né, Maria? A gente aqui vai devagar, vai sublimando, vai direcionando as nossas energias para o amor, para a caridade, para a amizade, e um modo da criatividade, para a arte, por exemplo, não é? Porque é uma força criativa. Então nós vamos utilizar para a arte, por exemplo, vamos redirecionar. Isso é por isso que existe a educação. Até a própria adolescente, que demonstra já que tem a sua tendência de ter educação nesse sentido. Não dizer você não pode porque é nojento, porque é errado, mas educação de saber distinguir a moralidade, não é? Sublimar essas energias e muitas vezes não ter queda moral novamente. O que é que houve? Som. Ai, gente, tá bom. Então, tudo bem, né? Tanto temos tempo, na semana que vem vamos terminar o livro, vamos ouvir o Francisco Gabilan, vamos trazer mais material. Eu acho que de 2... Voou, não foi, sereia? Acabou. Voou, foi mesmo, voou. E vamos ter, assim, 1000 exemplos para trazer. Com certeza vocês têm experiências, parentes, situações que é de observação e de aprendizado para todos. Eu agradeço a presença, vocês são lindos, maravilhosos, cheios de paciência, me ajudam tantíssimo e ai de mim sem vocês. E eu queria passar para algum de vocês que possa fazer a nossa prece, não é? Para que nós possamos concluir elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, e a Cristo, nosso irmão querido. Passando, quero ver que vai ser a sereia. Fui com o dedo, escolhi. Já que o microfone dela funcionou, vai ela. Beijo, sereia, muito obrigada.